Ok. Bom, queridos, feliz sábado. Iniciando o sermão. O sermão tem como tema gratidão a Deus. Como eu falei, está em espanhol. Eu vou, à medida que vou passando o sermão, vou tentar colocá-lo em português, já que somos todos brasileiros aqui, né? Os espanhóis, os castelos que falam no idioma espanhol não estão. Então tem como tema gratidão a Deus. Inclusive, foi abordado na escola sabática, verdade, Dário? Sim. Por isso eu coloquei como hino também, esse hino de gratidão a Deus. Né? Gratidão. A gratidão é um sentimento de apreço e agradecimento pelas bênçãos e pelos benefícios que temos recebido. Ao cultivar uma gratidão, ao cultivar uma atitude de agradecimento, seremos mais felizes e mais fortes espiritualmente. Tá? Aqui é a explicação mais ou menos do que é a gratidão. Né? Pois devemos expressar nosso sentimento a Deus com regularidade, pelas bênçãos que nos dá e as demais pessoas pelos seus atos de bondade para nós. Então a nossa gratidão ela é para com Deus em primeiro lugar e também devemos demonstrar gratidão para com as pessoas, né? E isso reflete não somente em nós, mas nas pessoas ao nosso redor também refletirá essa gratidão. Essa gratidão, ela não tem que ser algo privado entre Deus e a gente só. A gente não, ou seja, não devemos ser gratos somente a Deus e as pessoas não sermos ou não externarmos essa gratidão, né? É bom em uma reunião, em um culto, aonde podemos colocar um testemunho da nossa gratidão com Deus. Então, testemunhar diante das pessoas, né, o que Deus tem feito na nossa vida. Essa é uma maneira de sermos gratos a Deus. Né? Não guardar para si, Deus fez algo para mim, Senhor, obrigado e tal, mas você não testemunha aquilo que Deus fez para você. E isso é uma maneira de estar trazendo pessoas para Deus. Você está mostrando a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, que Ele faz na nossa vida. Então, quando você externa isso, né, estamos trabalhando para trazer pessoas para Deus, não é mesmo? É um privilégio poder ir à igreja para adorar a Deus juntos e compartilhar o que Ele fez em nossa vida, que eu acabei de falar, né? Externar para os irmãos na igreja como Deus tem agido na sua vida. Se alguém quiser comentar alguma coisa, Dario, Claudinha, aqui, Denise, Maria, pode, né, sem problema, interromper e colocar pontuar alguma coisa, certo? Ok. No geral, a gente é mais feliz quando sente gratidão no coração. Quando nos sentimos agradecidos, é impossível que não nos sintamos amargurados, rancorosos ou que tenhamos um gênio ruim. Se você é grato, é quase impossível, digamos, que esses sentimentos te faça parte da sua vida. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas e afetivas para aumentar nossa sensação de bem-estar. Segundo estudos científicos, cultivar consistentemente a gratidão faz ser possível elevar nossas emoções positivas até 25%. Até 25%. A nossa emoção positiva, aquela sensação de positivo, de que tudo está bem, você sendo grato, isso aumenta a 25%.
Então sabendo disso, devemos dar graças ao nosso Padre Celestial, nosso Pai Celestial, por sua bondade para com a gente, reconhecendo sua mão em todas as coisas, dando a Ele muito obrigado pelo que nos dá, guardando seus mandamentos e prestando serviço aos demais. Olha que importante esse finalzinho. Guardando seus mandamentos e prestando serviço aos demais. Ou seja, isso não é algo que deva ficar só conosco. Me refiro a, quando se diz prestar serviço aos demais, nos está colocando aqui para ajudarmos ao próximo. Aqui, ó, ajudar ao próximo é uma maneira de ser agradecidos a Deus. Se Deus prover na sua vida, ajudar ao próximo é uma maneira de você estar sendo grato a Deus. Não é verdade? Sempre temos uma maneira de ajudar a Deus, não importa ajudar ao próximo, perdão. Não importa o quanto temos, o quão prosperado, se temos muito dinheiro ou pouco, sempre temos uma maneira de ajudar ao próximo. E isso é demonstrar gratidão a Deus. Claro, tá, como a Denise falou aqui, sempre não esperar que o próximo bata a sua porta, né? A sinceridade no nosso coração vai fazer com que, vou esperar que ele bata aqui, eu espero que não bata. Infelizmente, muitos pensamentos pendem para esse lado aí. Mas o correto mesmo é buscar um próximo que a gente saiba que está necessitando, né? E, enfim, buscamos Provérbios 22:9. Se alguém tiver com a Bíblia fácil aí, dá para buscar Provérbios 22:9. Bueno, eu vou ler aqui. Hein? O olho, não precisa ser em castelhano, o olho misericordioso será bendito, porque deu de seu pão ao indigente. Então nos mostra, Deus coloca que é bendito aquele que dá do seu pão ao indigente, ao próximo, a pessoa que é menos favorecida, ou seja, desfavorecida, né, na sociedade. Eu costumo dizer que quando a gente verdadeiramente ajuda o nosso próximo, é quando a gente não tira do que está sobrando, mas daquele que é o essencial que nós temos, e ainda assim nós vamos dividir. Então essa é a ajuda válida para Deus. Porque dá aquilo que me sobra, dá aquilo que não me serve, normal. É o que deve ser feito, né? Agora, quando eu compartilho daquele que já é a conta justa, é nesse que Deus multiplica 1000 vezes mais. Exatamente. Porque senão fica fácil. Você fala, eu tenho que ajudar o próximo, tenho. Mas se depender de você para dar um limite na sua prosperidade, para dar um limite naquilo que você tem. Eu vou dar um limite naquilo que eu tenho para eu saber se eu posso ajudar. Então, se eu tenho X de coisas, não é pouco que eu tenho, eu não vou ajudar o próximo. Isso depende de nós, isso não tem que estar nas nossas mãos. Então, não deve ter um limite do que temos, se muito ou pouco, para podermos de alguma maneira ajudar, né? Em Atos 20:35, lembramos as palavras de Jesus Cristo, né? Em Atos 5:25, Jesus nos diz que há mais felicidade em dar do que receber. Tem mais felicidade, mais alegria em dar do que receber. São palavras de Jesus. Resume, né, o que a gente colocou, Jesus, né, coloca suas próprias palavras afirmando isso. E quando dá, a própria palavra de Deus diz, dá com a mão para que a outra não veja. Se ajudar o próximo, não fazer comentário a respeito disso, ajuda e pronto. Para não deixar o ajudado constrangido. Mas tem sobre o agradecimento, né? Sim. Exatamente. Bom, em especial, devemos dar graças a Deus e ao seu Filho amado, Jesus Cristo,
pelo grande exemplo de Salvador, pelo seu grande exemplo de Salvador, pelos seus ensinamentos, pela sua mão que estende para elevar e ajudar, e por sua expiação. O desenho aí mostra, né? O grande sacrifício que Jesus fez por nós. Devemos ser agradecidos a Ele por isso, verdade? Bom, parece algo óbvio o que estou falando para vocês acerca de gratidão, não é verdade? Acho que até agora vocês devem estar pensando aí, mas o que você está falando é algo óbvio. Nós que somos cristãos sabemos que isso é um comportamento básico de um cristão, não é mesmo? Porém, aonde quero chegar com este tema? A gratidão não por palavras é aonde quero chegar. A gratidão, tá, fica fácil entender quando me refiro à gratidão. Mas aonde quero chegar é a gratidão não por palavra, senão por ação. Muito se fala de gratidão a Deus, porém só se fala. Não faz muita coisa ou nada para mostrar a Deus quanto agradecidos somos. Muitas vezes se fala somente. Mas e a mudança de vida? Não é mesmo? Às vezes, vejo nas redes sociais pessoas colocando a palavra gratidão. Deixa. Cecília, vai derramar. Às vezes vejo na rede social pessoas colocando a palavra gratidão em seus status. Gratidão, obrigado, gratidão. Porém, olhando um pouco, podemos ver que são gratidão, que é a gratidão falada somente. Ela só fala, porém não há feitos, ações, mudança de vida. Não conseguimos ver isso. Muitas vezes são pessoas que escrevem isso em suas redes e em seguida tomam uma cerveja, bebe alguma coisa, fala palavrão. Às vezes colocam gratitude, colocam uma foto mostrando a beira do peito, ou de biquíni. Pois é, a Denise me falando aqui agora que eu já vi fotos, de verdade, de pessoas colocando gratidão, Deus, não sei o que, e colocam uma cervejinha, gratidão. Gratidão pelo quê? Você tá tomando uma cerveja, você tem condições de tomar uma cerveja? Deixa. Né? E... Fez o que, Luizana? Enfim, tomam uma cerveja e falam também que Deus está no comando. Eu conheço pessoas que falam, Deus no comando, mas sem julgamento nenhum, é claro, mas você olha para a vida da pessoa, que gratidão você está tendo com Deus? Como assim que Deus está no comando? Sem julgamento, repito, mas a vida que alguns levam e coloca gratidão a Deus. Deus no comando. A que estão sendo gratos, verdade? Pois, queridos, colocar nas redes sociais que é agradecido a Deus e que Ele está no controle da sua vida, não quer dizer que Ele de fato esteja. Pois se colocamos na nossa rede social, Deus no controle, Deus no comando, graças Senhor, graças Deus, isso não quer dizer que é Deus que está no controle da sua vida, que você de fato está sendo grato a Deus. Para que Deus veja que quer de fato agradar a Ele, tem que ter mudanças. Tem que ter propósito com Deus. E não simplesmente você falar, sou grato a Deus. Não é no falar, é no agir. Temos que demonstrar essa gratidão a Deus com ações. Fazer orações a Deus, porém não se propõe mudanças.
não se compromete a buscar de cumprir as leis do Senhor. É fácil agradecer a Deus, Deus no comando, Senhor me ajuda nisso, naquilo, mas e a nossa parte para com Deus? Estamos fazendo? O que nos fala Provérbios 28, 9? Em Provérbios 28, 9 diz: o que aparta os seus ouvidos de ouvir a lei, sua oração também é detestável ou abominável, dependendo da tradução. Olha o que nos está falando este mandamento. Às vezes podemos estar orando em vão, porque a palavra do Senhor diz claramente: aquele que não quer ouvir a lei de Deus, sua oração também é detestável ou abominável. Isso não sou eu quem estou falando. A palavra do Senhor, eu coloquei para vocês uns versículos que vocês podem buscar. Pois, meu querido irmão, minha querida irmã, se você se identifica no cenário que eu acabei de colocar para vocês, meu irmão, minha irmã, se você se identifica nesse cenário, então Deus não está no controle da sua vida. Você não está sendo sincero para nada, agradecendo a Deus como você está falando. Se conscientemente você faz o que não é a vontade de Deus. Então, se você se identifica, meus queridos, se você se identifica no que eu acabei de falar, de agradecer a Deus, de colocar em redes sociais, obrigado Deus, Deus está no controle, ou se coloca a orar, mas em seguida, depois você fala uma palavrota com seu irmão, você entra em algum recinto, toma uma cerveja e acha que isso não passa nada. Meu querido, Deus não está no controle da sua vida, neste cenário que eu acabei de colocar. Você não está sendo sincero com Deus. Coloquei umas figuras aí para descontrair. Seu Madruga engolindo seco depois dessa notícia. Agora, sabendo disso, meus queridos, depois desse cenário que eu mostrei para vocês, para todos aqui, então, sabendo disso, talvez você não anda sendo sincero com Deus e que por esse motivo Ele pode não estar fazendo caso às nossas orações. E também não estamos reconhecendo a Deus como meu provedor e tampouco é Ele quem está aí no controle da minha vida, como eu acreditava. Porque eu imagino que quem fala Deus no comando, obrigado Senhor, e em seguida entra no recinto, toma uma bebida ou fala palavrotas, se ele acredita que é de fato Deus que está provendo para ele, está equivocado, está enganado. Então, o que devo fazer? Com base no que vimos até agora, o que devo fazer para que minha oração seja escutada por Deus? Qual é a oração que Ele escuta? Para começar, tem que sair de um coração sincero. Ou seja, temos que estar seguro do que cremos. Temos que estar seguro das nossas decisões. Em Romanos 14, 22 e 23, nos fala: Tienes tu fé? Ou seja, você tem fé?
faz uma pergunta. Isso está em Romanos 14, 22 e 23. Os irmãos podem buscar. Tem você fé? Pois tenha para com você mesmo diante de Deus. Se você tem fé, pois a tenha diante de Deus. Porque bem-aventurado o que não se condena a si mesmo no que concorda. Então, bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo. Se você está com dúvida, se você tem dúvida em alguma ação, em algum ato, não faça. Se você fizer, que não se condene a si mesmo. Ah, eu fiz, mas sabendo que está errado. Então você está se condenando a si mesmo. Perdão. Porém, o que duvida, se come, se condena, porque não há por fé, porque não faz por fé. O que duvida, se come, se condena, porque não faz por fé. E tudo o que não faz por fé é pecado. Esse texto aqui em questão estava falando de fato de comida, né? De alguns que comem, que não comem. Se você come ou não come, que faça por fé. Que não tenha nenhuma dúvida no seu coração. Ah, eu como carne de porco. Se você tenha um pingo de dúvida de que comer carne de porco é errado e segue comendo, está pecando. Porque aqui fala claro. Porém, o que duvida, se come, se condena. Então, faça o que você fizer, que não faça com dúvida. Se você não guarda o sábado e crê que é o domingo, não tenha dúvida acerca disso. Se você quer que é o domingo, pois guarde o domingo, mas esteja seguro. Porque se houver um mínimo de dúvida, você está se condenando. Você está pecando. Estou indo muito rápido? Está claro até aqui, meus queridos? Eu repeti ele aqui, que é para eu fazer uma nova abordagem em cima dele, né? Então, o que a gente acabou de ler aqui agora, esse Romanos 14, 23. Então, esse versículo, quando nos fala come, foi o que eu expliquei anteriormente, se refere também a práticas e decisões da tua vida diária. Então, quando fala come aqui, para ninguém falar assim, mas isso está falando de comer, então não tem nada a ver com a minha vida, com a minha prática. Não. Aqui, quando fala come, também nos está falando que pode se refere a qualquer prática. Não só a prática do comer, mas qualquer prática que você faça, que faça com sinceridade e sem dúvida. Bom, isso eu acabei de explicar. Alguma decisão que tomamos e nos equivocamos, Deus entende que o equívoco foi crendo e está fazendo o certo, ainda que não seja o certo, sabe? E Deus se encarregará de nos ensinar o correto. Então, o que até esse exato momento eu estou falando para os irmãos aqui? O que façamos, que buscamos sinceramente em nosso coração fazer para Deus. Me entende? Que se porventura, às vezes tomamos decisões aqui erradas, nós somos carnais, somos pecadores. Eu muitas vezes não devia ter feito aquilo. Mas quando fiz, eu tinha sinceridade no coração que eu creia estar fazendo o correto. É isso que devemos fazer, queridos. Em relação à carne de porco, em relação ao sábado, ao domingo. Faça aquilo que você crer que é correto. Porque se tem um pingo de dúvida de que possa ser a vontade de Deus contrária àquilo que estamos fazendo, está buscando condenação para si.
Em Colossenses 3:23, nos fala: E tudo o que fizeres, fazê-lo de coração, como para o Senhor, e não para os homens. O que falamos agora, né? E também em Colossenses 3:17, e tudo o que fizeres, de palavra ou de ações, de palavras ou de ações, fazê-lo tudo em nome do Senhor Jesus, dizendo obrigado por meio dele a Deus. Ou seja, por meio de Jesus somos gratos a Deus. Então, o que devo fazer para que minha oração seja escutada, ouvida por Deus? Então, o que devo fazer para que minha oração seja escutada por Deus? Vamos ver o que diz Provérbios 15:29. Diz o seguinte: longe está Deus, Jeová, dos malvados, porém ele escuta a oração dos justos. Então, o que tínhamos falado antes, que muitas pessoas colocam Deus no comando, obrigado Deus, ou se coloca a orar, porém não seguem uma vida baseada nas Escrituras do Senhor e não tem, felizmente, a oração atendida por Deus. E aqui nos está indicando, direcionando, qual a oração que Deus atende. E Provérbios nos diz que longe está Deus dos malvados, porém ele escuta a oração dos justos. Então já sabemos que precisamos ser justos, verdade? Entre as características de justo está retidão, honestidade, bondade e amabilidade. Em Salmo 1, verso 2, nos fala algo de justo. O que nos diz aí? Fala do justo que na lei de Deus está a sua delícia, o seu gozo. Ou seja, o justo tem a lei de Deus como sua delícia e seu gozo. E na lei do Senhor ele medita dia e noite. Então já conseguimos identificar, primeiramente, que Deus escuta a oração dos justos e o caminho para sermos justos, que é agradar-nos e deliciar-nos da lei de Deus. Ou seja, aqui está do lado aqui a tábua dos 10 mandamentos, ou seja, a lei de Deus são os 10 mandamentos. Talvez você diga, né, depois de tudo o que falamos, mas aí você pode falar: ah, mas Deus me escuta sim, porque sou prosperado. Deus me escuta porque Ele me abençoa. A vida que eu levo, coloco nos meus status. Obrigado Deus, Deus no comando. Às vezes oro, tomo uma cerveja, não sei o que. Eu acho que Deus não se importa porque Ele me abençoa. Ele prospera a minha vida. Pode ser um argumento, né, de alguém que possa estar nos ouvindo. Vamos ver em Mateus 4, 8 e 9. Que fala, né? Quando Satanás tentou Jesus no deserto, aqui fala que Satanás outra vez levou Jesus para um monte muito alto. E desde o alto mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então,
ele fala, tudo isso te darei se postrado me adorares. Olha essa pergunta. Que prometeu Satanás a Jesus? Não é uma pergunta retórica, hein? É uma pergunta que quero a participação dos irmãos. Dentro desse texto que acabamos de ler, o que Satanás prometeu a Jesus? Cri, 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 cri. Como é que é? Satanás levou Jesus para um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e toda a glória que existe nesse reino. E lhe falou, Jesus, tudo isso te darei se você se postrar e me adorar. Então, o que prometeu Satanás a Jesus nesse texto? Daria todos os reinos para ele? Prometeu Satanás prosperidade a Jesus. Prometeu prover riquezas a Jesus. Prometeu o mundo a ele. Prometeu o mundo. Exatamente, Satanás prometeu o mundo a Jesus. Então, queridos, Satanás prometeu o mundo. Então, Satanás, ficou claro aqui para nós que Satanás, de sua maneira e a seus critérios, também prospera a vida. Ele pode prosperar a vida de alguém. Então, quando o irmão pensa assim, mas a minha vida é prosperada, eu sigo a vida que sigo, né? Sigo da minha maneira e tenho a vida prosperada porque tenho isso, tenho aquilo, tenho prosperidade, tenho um bom trabalho, tenho carro, tenho bastante dinheiro. Mas aqui a gente consegue ver, queridos, pela palavra do Senhor, que Satanás também pode andar prosperando vidas por aí. Temos que identificar quem é nosso provedor, pois agora sabemos que o inimigo de nossas almas, para que você se acomode e não veja necessário a presença de Deus na sua vida, pode estar facilitando a vida para você. Ele pode parecer para as pessoas que estão sendo abençoadas segundo os prazeres superficiais deste mundo. É o que ele está fazendo. Ele faz as pessoas acharem que estão sendo abençoadas segundo os prazeres deste mundo. E talvez você crendo que está sendo prosperado ou abençoado por Deus. Para que esteja seguro que tua prosperidade provém de Deus, tem que buscar com sinceridade a justiça de Deus. E o que a gente viu sobre a justiça de Deus, sobre ser justo? O que nos falou lá atrás? Que ser justo é retidão, honestidade, e vimos também que os mandamentos de Deus, a bondade e a amabilidade, faz parte daquele que é justo, da vida daquele que é justo. Então, querido irmão, querida irmã, sem dúvida nenhuma, para que nossa situação mude, para que nossa situação mude, temos nós mesmos que mudar nossas vidas. Nossa mente deve ser renovada antes que o jugo da miséria e necessidade faça parte da nossa vida. Porque se está provendo na sua vida o inimigo de nossas almas, lamentavelmente, ele mandará a fatura logo. Já ouviu essa expressão, né? Fatura, mandar a fatura. O inimigo manda a fatura.
Porque se estamos vivendo aí achando que tá tudo bem, tá cômodo onde eu estou, não preciso buscar a Deus, não preciso ser tão fervoroso. Satanás, o inimigo, pode estar te cozinhando no banho-maria. Como diz a expressão, né? Perdão. Em Romanos 12, 1 e 2, nos fala: assim que, irmãos, não os conformeis a este século, a este mundo, senão transformais por meio da renovação de vosso entendimento, para que comprovais qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Aceita-se, meu querido, a boa, perfeita e agradável provisão de Deus para a sua vida. Deus te abençoe muito. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém.